A paz do Senhor, irmãos. Eclesiastes, no capítulo 3, e o versículo 2, a parte B, diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer. Bem, Eclesiastes, no capítulo 3, ele fala a respeito do tempo das coisas na vida terrena. O tempo foi criado por Deus. O tempo foi criado para o ser humano. Primeiro princípio bíblico: Deus está acima do tempo. Nós o chamamos de atemporal. Deus não está sujeito às leis do tempo, Deus não está sujeito às estações, Deus não está sujeito a nada. Eu e você, como ser humano, estamos sujeitos a isso. Quando a Bíblia relata a criação no Gênesis, a Bíblia fala que Deus criou a luz, o sol, a lua e as estações e assim por diante. A lua interfere totalmente nas mudanças dos tempos, das estações, ela interfere totalmente nas marés, nas plantações, ela interfere em muitas áreas da vida humana, da vida animal, da geografia e assim por diante. Agora, eu e você fomos o último ser a ser criado e Deus nos colocou no jardim, me referindo agora a Adão e Eva, do qual todos nós somos descendentes. Quando o pecado entrou no mundo, através do que nós chamamos de pecado original, que foi a queda do primeiro ser humano, o pecado da desobediência, entrou a morte espiritual e a morte física no mundo. Eu quero meditar com você a respeito da morte física. Nenhum de nós está preparado para a morte física. Nós sofremos muito. E eu quero meditar com você sobre dois pontos. Primeiro, o tempo de morrer e segundo, o luto. Baseado nisso aqui, sobre o tempo de morrer, vamos pensar um pouquinho o que aconteceu com Ezequias. O profeta chega até ele e diz para ele: prepara a tua casa porque você vai morrer, você não vai viver. Em resumo, foi assim. A Bíblia diz que ele virou-se para o canto da parede, chorou e ele lembrou da sua vida. Ele fez um retrospecto de tudo que ele havia vivido, do que ele havia feito. E vamos combinar que Ezequias fez umas coisas bem legais, tá? Ele restaurou o templo, a adoração. Ezequias trouxe o povo a adorar a Deus. Ezequias venceu batalhas. Foi um homem inteligente, foi um homem estrategista. Ele foi um bom rei. Se você analisar a história, ele não foi um mau rei. Ele foi bom. Tanto é que ele teve paz nos tempos dele. Tanto é que Deus pelejou em várias áreas e em guerras, Deus pelejou a favor dele. No momento em que ele é confrontado com o momento de morrer, com o fato de morrer, melhor dizendo, Ezequias leva um baque. É sobre esse baque que eu quero meditar com você. Imagina eu e você receber uma mensagem da parte do Senhor dizendo que nós temos poucos dias de vida. O que nós faríamos? A Bíblia diz que Ezequias lembrou-se dos seus feitos e apresentou perante Deus. Disse: ai, Deus, eu fiz tal coisa, eu fiz tal coisa, o Senhor poderia acrescentar o meu tempo de vida e assim por diante. Eu acredito que eu e você não seríamos diferentes. Faríamos a mesma coisa. Então perceba que a morte, ela é algo natural e eu e você, querendo ou não, um dia enfrentaremos a morte física. O que eu e você temos que ter cuidado como cristãos é para não aceitar a morte espiritual. Essa é perigosa. Mas a morte física não, ela é natural. Só que a Bíblia diz que é o último inimigo a ser vencido. Você já parou para pensar? O sair de cena. Você percebe como o ser humano tem dificuldade de sair de cena? Você percebe como o ser humano tem dificuldade de aceitar essa naturalidade da vida? Eu não estou criticando Ezequias porque nós somos iguais a Ezequias. Eu só quero que você reflita sobre a dificuldade que nós temos em aceitar esse momento. Eu vou sair de cena. Como a minha família viverá sem mim? A minha família viverá sem mim. Vai sofrer um tempo, mas depois vai se reerguer e vai continuar a viver.
Como será a igreja sem mim, sem os meus dons e os meus talentos? Você já parou para pensar? Tem pessoas que pensam assim: a igreja continuará sem você e sem mim, porque Deus é quem capacita as pessoas e Ele levantará outras pessoas. Por que nós temos que compreender as fases da vida? Deus me deu tantos anos de vida, o que eu fiz nesses anos? Sabe, a gente precisa viver bem dentro dos anos que Deus nos deu. Algumas pessoas envelhecerão, algumas pessoas estão com 100 anos, outras morrerão aos 50, outras morrerão aos 15, outras morrerão aos 30, não sei. A Bíblia diz que tem um tempo determinado para tudo. E nós temos o tempo de nascer e nós temos o tempo de morrer estabelecido. O que nós fazemos com o intervalo entre o nascimento e a morte? Aqui está o ponto central. Vamos fazer as coisas certas. Vamos amar as pessoas que estão ao nosso redor, vamos cuidá-las, vamos tratar da obra do Senhor com muito zelo, com muito respeito, com muito carinho, para quando esse momento chegar, a nossa consciência estar em paz. O que eu levo dessa vida? Obras. Tudo que você adquiriu na parte física, financeira, isso fica tudo. Fica aí para, se você tiver herdeiros, para ficar disputando a herança. Mas quando nós morremos, nós levamos somente as nossas obras. Por isso, o nosso caráter tem que ser trabalhado enquanto estamos vivos. Agora tem outro ponto importante, a aceitação da morte. Ezequias, apesar de ter sido um grande homem, ele teve dificuldade em aceitar a morte. O que ele pediu ao Senhor? Que acrescentasse os seus anos de vida, que Deus lembrasse dos seus feitos e tal. Deus atendeu a oração de Ezequias? Deus atendeu. Eu quero trazer uma lição a respeito disso. Nós sempre ouvimos pregar que Deus ouve as orações e que Deus acrescentou os anos de Ezequias, certo? Nós sempre ouvimos isso. Mas sabe qual é o meu entendimento? Ezequias deveria ter morrido no momento em que Deus falou com ele. E por que Deus permitiu que ele vivesse? Por que Deus permitiu? Deus nos deixou um grande exemplo através da vida dele. Nos anos seguintes, ele gerou Manassés, um dos piores reis de Israel. Nos anos seguintes, os babilônios vieram e ele mostrou todo o tesouro de Israel. Ele abriu as recâmaras, ele abriu os quartos, ele abriu, ou câmaras, seja como for a tradução da tua Bíblia, ele mostrou os tesouros para os inimigos. Posteriormente, o inimigo veio e saqueou tudo. Ora, mas nos tempos de Ezequias ele teve paz. Mas nos anos acrescentados ele fez o que não deveria ter feito. E ele trouxe dificuldade para as pessoas no futuro. Você percebe como as nossas ações, elas não interferem somente em nós, mas elas interferem nas pessoas que convivem conosco? Por tanto tempo que nós temos de vida, vamos viver em paz com Deus, em paz com a consciência, em paz com as pessoas. Aí, quando eu e você compreendermos isso, nós também morreremos em paz. Agora eu quero pensar com você a respeito do segundo ponto, sobre o luto. Para as pessoas que ficam. É muito difícil perder alguém em que se ama. É muito difícil para quem perde um cônjuge em que se ama, um filho. É uma das piores dores, porque o filho saiu do teu próprio corpo, da tua identidade, faz parte da tua personalidade. É uma das piores dores. Respeito as pessoas que enfrentam isso. Mas o luto tem vários pontos. Primeiro, muitas pessoas passam pela fase da negação. Elas negam, elas não aceitam que alguém morreu, elas não conseguem aceitar a situação. A negação faz parte. Você precisa trabalhar a aceitação do luto, compreender que a morte é natural. Mas para que eu possa compreender que a morte é natural, eu preciso de trabalhar os meus sentimentos. Baseado na experiência própria do luto de familiares, eu digo para você, trabalhe os teus sentimentos. A Bíblia diz que para tudo tem um tempo. Tem o tempo de sorrir, tem o tempo de chorar. O luto não é tempo de sorrir, o luto é tempo de chorar. Então,
chore. Você tem que viver esse momento. Não adianta tentar substituir a dor do luto por outras coisas. Não adianta tentar substituir por outros relacionamentos, por coisas materiais. Não adianta. A dor estará ali. É o momento de viver essa dor, é o momento de enfrentar essa dor. O choro é muito importante, por quê? Porque quando nós choramos, nós colocamos muitas coisas para fora. Nunca chegue num velório e diga para a família, seja forte porque a vida continua. Nós sabemos que a vida continua, mas ali é um momento de sofrimento e é um momento de compaixão pela pessoa enlutada. Então, o luto é igual para todas as pessoas? Não. As pessoas sofrem com luto, sim. Mas o sofrimento depende muito da relação em que você tinha com aquela pessoa que partiu. Então, se a pessoa que partiu tinha uma ótima convivência com você, você vai levar um tempo para você ser curado. O que é o luto? Abre-se uma ferida em nosso interior, em nosso coração, e ela vai levar um tempo. Quais são as piores dores? Filhos, pais, cônjuges, e depende da convivência e do grau de intimidade e do relacionamento em que você tinha com a pessoa que partiu. O que eu quero dizer para você é, viva o luto na sua essência. Chore, busque ajuda. Se preciso fazer um tratamento para os nervos, faça. Se preciso buscar ajuda de um profissional, de um psicólogo, busque, não tem problema nenhum. E ore bastante nesse período. Porque a oração, ela é como uma terapia. E o Espírito Santo, ele nos conforta nos momentos de dificuldade. O Espírito Santo é fantástico. Ele estará com você nesse momento. Eu relutei um pouco em fazer esse vídeo, mas o Espírito Santo me orientou nesse sentido. Então você que já passou, está passando ou passará por essa fase, lembre-se dessas palavras. O Espírito Santo é confortador. A morte, ela virá para todos nós, mais cedo ou mais tarde. Ou ela virá para me levar, ou ela levará alguém em que eu amo e a dor ficará. E eu preciso lidar com essa dor de forma consciente, de forma inteligente e lembrando do quê? Que quem dá a vida é Deus, quem tira a vida é Deus. Não compete a mim blasfemar de Deus, não compete a mim questionar, sofrer, chorar, sim, isso é normal. Agora, a vida depende totalmente de Deus. Então, o meu conselho para você é, enquanto você estiver vivo, faça valer a pena. Não viva brigando, não viva ofendendo, não viva rejeitando, não viva maltratando, sabe? Não atrapalhe a vida das pessoas, não murmure, não blasfeme, não critique, não ofenda, não calunie. Use a tua inteligência para as coisas boas, porque mais cedo ou mais tarde todos nós passaremos pelo mesmo caminho chamado morte. Vale da sombra da morte, como a Bíblia usa o termo, e tantas outras maneiras em que a Bíblia se refere a esse momento. O importante é vivermos segundo a graça de Deus, em paz com o Criador, porque a morte para o salvo, ela é um momento mais lindo. Ela é triste para quem fica assim, mas para o salvo é um momento tão importante, é um momento tão magnífico, porque é um guerreiro que morreu em batalha e agora ele se volta para o seu comandante, no qual o recompensará por uma vida de batalha, o recompensará por uma vida de luta e o estará agora em um momento de paz, em um estado de paz junto ao nosso Criador. Porque imagine você, se quando estamos tristes, atribulados, amargurados, assim por diante, oramos e somos confortados, imagine agora não através da fé, não através do Espírito, mas vivendo esse momento, vendo o nosso Redentor na nossa frente. Não tenha medo do que a vida tem preparado para você. Tem desafios sim, para mim e para você. Somos conscientes disso. Mas vamos viver sóbria, inteligente, conscientemente bem, servindo a Deus com alegria, honrando Ele, honrando nossa família, honrando a nossa igreja, a nossa sociedade, para quando chegarmos nos braços do Pai,
então estarmos em eterno descanso e paz. Não viva de maneira errada, porque a morte para quem morreu sem Cristo, ela é terrível. O inferno é real. Então não perca a tua vida aqui para ter uma eternidade de tormento. Ganhe a tua vida aqui para ter uma eternidade com Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.